Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa pode interagir conosco. Vamos falar sobre assistência social e cidadania aqui em Mossoró. Você manda perguntas, manda questionamentos, alguma observação sobre o que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, através destes contatos. Temos o Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 988028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Quintou, a gente já chegando aí na reta final da semana, agradecendo sempre a audiência de você que nos acompanha ao vivo aqui na tela da TCM, ou você que está nos assistindo na nossa reprise 10h40 da noite, você que nos assiste também no YouTube. É sempre uma satisfação poder ter você aí do outro lado, acompanhando aqui os principais assuntos da política de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Vamos já de informação, porque o promotor Sacha Alves, ele falou sobre essa polêmica em torno do Fundo, né, da Infância e Adolescência, e sobre os recursos do FIA direcionados aí para o programa Jovem do Futuro. Ele falou aqui no Cenário Político no final do mês de maio. Houve um revés aí nisso tudo, com uma decisão da Justiça que acatou o pedido do Ministério Público, um pedido liminar, né, para suspender aí esse financiamento por meio do FIA, do Jovem do Futuro. Erison Natesto está aqui, o secretário, vai explicar, vai trazer mais informações, mas antes, vamos ouvir o que disse em maio o promotor da Infância e Adolescência, Sacha Alves. Acompanhe. O FIA, ele é um fundo que vai se destinar a projetos e ações para beneficiar as crianças e adolescentes do município, mas a lei vai dizer o seguinte, especialmente aquelas que estão numa maior situação de vulnerabilidade social. Então, primeira coisa que a gente quer deixar bastante claro, nós não somos contra o Jovem do Futuro, o projeto em si. Porém, o que a gente é contra é você, ao aprovar um projeto, qualquer que seja o beneficiado, quer seja a prefeitura, quer seja um ente privado, não se obedecerem às regras legais que regem, no caso, o Fundo da Infância e da Adolescência, que tem que necessariamente aplicar recursos nessas áreas que são consideradas as áreas muitas vezes mais invisíveis. São 3 áreas, né? As crianças que estão nos abrigos, né? Os adolescentes que praticaram um ato infracional e que estão cumprindo medidas socioeducativas, né? Que é o ato infracional, é o ato análogo ao crime. E também a primeira infância, especialmente naquelas áreas de maior vulnerabilidade social. Então, do recurso do Fundo da Infância, quando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele vai decidir o que vai ser feito, a lei diz que ele tem discricionariedade, pode decidir, contanto que essas 3 áreas sejam atendidas. Então, o Jovem do Futuro é um projeto interessante, né? Porém, é um projeto que vai praticamente zerar o Fundo da Infância, 40% esse ano, mais 40% ano que vem, para um projeto de duração de 4 meses. Vai pegar 80% do recurso do Fundo da Infância, foi isso pelo menos foi isso que o Conselho Municipal dos Direitos decidiu. Porém, essas outras áreas como ficam? Por exemplo, a questão dessa socioeducação, né, dos garotos que estão ali cumprindo essa medida socioeducativa. O município tem a responsabilidade de oferecer as medidas no meio aberto, que são chamadas a liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade. É uma grande oportunidade para esses garotos não continuarem delinquindo, não continuarem na vida do crime. E de que forma você vai fazer isso? Quem olha para esses garotos na nossa sociedade? A nossa sociedade não olha. Esses garotos são praticamente invisíveis. E quando você vai no serviço, como nós fomos nesse mesmo período, nós estivemos fazendo a visita ao CREAS, né, que é o centro que cuida dessas medidas lá, né? O CREAS está com muitas fragilidades de funcionamento. Lá conversando com a equipe, você vê claramente que eles não têm equipe suficiente, não têm estrutura de apoio suficiente. Então, assim, peraí, vamos com calma nessa hora. Quando você vai decidir o que vai ser feito com o recurso do Fundo da Infância, primeiro essas 3 prioridades legais têm que ser atendidas. A primeira infância, quantos pais e mães hoje em Mossoró não perdem seus filhos porque não tem condição de paternar, de maternar? Então, o Fundo da Infância, eu costumo dizer o seguinte, daquele recurso do Fundo da Infância, que é um recurso muito finito, o Fundo da Infância é uma gotinha no orçamento geral do município. Eu já fiz o cálculo. O Fundo da Infância no orçamento geral do município representa 0,08% do orçamento do município.
Então, naquela gotinha, o que é que ele deve fazer? Ele deve fazer aquilo que muitas vezes a prefeitura não faz. Alcançar aquilo que muitas vezes a sociedade não alcança. É pegar aquele dinheiro, eu até uso essa expressão, teleguiar, fazer com que aquele dinheiro chegue àqueles que não são vistos na política pública muitas vezes. Tá aí, a fala do promotor Sacha Alves aqui no cenário político no final do mês de maio. E a gente viu a repercussão também sobre a suspensão do financiamento por meio do FIA. Vamos aqui já iniciar nossa conversa com o secretário Erison Natécio, da Assistência Social e Cidadania. Erison, o promotor faz aí algumas observações sobre o uso do FIA para o Jovem do Futuro. É o único financiamento para este programa? O programa está suspenso? Já começo já com duas perguntas para você. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Político. Boa noite, Vanúvio. Boa noite à equipe que faz o cenário político acontecer. É sempre um prazer estar aqui com vocês, estar aqui na TCM. Bom, a sua pergunta é muito importante porque a primeira mensagem que nós precisamos passar para as 1.000 famílias que foram selecionadas no programa Jovem do Futuro é: fiquem tranquilos. O programa ele não vai deixar de existir. É um compromisso do prefeito, da gestão do prefeito Alisson Bezerra, é um compromisso da Secretaria Municipal de Assistência Social, até porque você foi muito feliz na sua fala, Vanúvio, quando disse que o programa não tem só recursos do FIA sendo investidos, tem recursos também que são recursos próprios do município. Então, o programa vai permanecer, né, independente da utilização do FIA ou não. O que nós temos hoje é uma decisão da comarca aqui de Mossoró, que pede de maneira cautelar que se suspenda até que alguns esclarecimentos sejam feitos. Então, inclusive, essa medida é para que evite-se algum tipo de prejuízo que está sendo alegado pelo Ministério Público. Inclusive, não é uma decisão definitiva. A Prefeitura Municipal de Mossoró vai recorrer dessa decisão, porque nós compreendemos que cumprimos todos os aspectos legais e estamos aqui à disposição para discutir tanto as perguntas feitas pelo cenário político, da população em geral, porque nós sabemos que tem uma ampla audiência, e debater e dialogar com o que o promotor Sacha muito bem colocou na sua entrevista nos meses passados. E sobre essa decisão liminar, tem lá alguns quesitos que precisam ser explicados, como, por exemplo, sobre a dinâmica da aprovação destes recursos do FIA pelo CONDICA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Como é que a Secretaria tem ligado aí essa decisão liminar com o CONDICA, a Secretaria? Como é que vocês estão observando isso? Perfeito. O CONDICA, só para o telespectador compreender, o CONDICA é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um conselho, um colegiado formado por representação da sociedade civil organizada e do poder público. Esse conselho, ele não tem ingerência ou ingerência nem de parte alguma. São conselheiros que votam segundo a sua consciência. Nós, enquanto município, por intermédio da Secretaria de Assistência, propusemos a criação do Jovem do Futuro com financiamento pelo FIA. Afinal de contas, os beneficiários seriam os adolescentes do município de Mossoró, em um programa que tem um caráter formativo, preventivo e que busca trabalhar o futuro da nossa juventude. E o CONDICA formou um consenso naquela reunião, né, e votou à unanimidade, certo, a aprovação do Jovem do Futuro, por compreender que aquele programa tem um amplo impacto. Perceba que com apenas R$1.742.000 a gente vai fornecer formação cidadã, discutindo com o jovem o papel dele na sociedade, sua relação com sua comunidade, empoderamento, tecnologia, vocação, futuro, certo? E também a capacitação para o mercado de trabalho. Nós sabemos que Mossoró agora está abrindo muitas vagas de emprego, a gestão municipal vem formando parcerias para criar novos postos de trabalho, mas as empresas que aqui se instalam precisam ter mão de obra com qualificação, com expertise para ocupar aqueles postos. Então a gente está fazendo formação cidadã, capacitação para o mercado de trabalho e ainda concedendo uma bolsa. E importante destacar, são famílias, são jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Vanúvio, o processo seletivo respeitou um ranking da menor para a maior renda per capita, ou seja, subia quem era mais pobre. E esses são jovens que estão na escola pública, eram um dos requisitos, regularmente matriculados e estudando, que estejam inscritos no cadastro único, que sejam daqui de Mossoró e, como já falei, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, é para o jovem pobre que o Jovem do Futuro, ele atua.
porque nós sabemos que a cidade de Mossoró, e aí o promotor falou dos desafios que é a socioeducação, investir na socioeducação, nós estamos trabalhando para que o jovem não entre em conflito com a lei. Então, se o que o Ministério Público aponta é a gente investir, e há investimento sim na socioeducação, inclusive o plano de aplicação do FIA tem previsões lá de uma ou outra atividade, mas nós estamos tentando evitar que o jovem cometa essa medida, cometa algum ato infracional. Então, por analogia, só para o telespectador entender, é como se eu estivesse investindo para que o cidadão ele não cometa o crime, ele tenha oportunidade e não seja seduzido pela criminalidade, ao invés de estar reforçando um sistema prisional. Então, a lógica do Jovem do Futuro, sem ignorar e sem desmerecer a necessidade de se investir nas medidas socioeducativas, até para resgatar também esse jovem que está em conflito com a lei, é fazer com que o jovem sequer entre em conflito com a lei. Então, o Jovem do Futuro tem esse viés, mas tem uma motivação muito especial, Vanúvio. E a gente reforça isso, nós dissemos na última entrevista. Se o promotor muito bem coloca que tem jovens invisibilizados, nós temos jovens mortos. 618 jovens de 2015 a 2019 foram mortos porque o poder público, em qualquer de suas esferas, naquele período, não fez nada para combater a violência que assolava a nossa juventude. Em 2019, saiu uma matéria da BBC, depois eu posso até compartilhar, que dizia que o estado do Rio Grande do Norte era o pior estado do Brasil para ser jovem, porque a mortandade, a letalidade do crime contra o jovem era muito alta, era o maior do país. Então, imagine um estado ter o adjetivo, ter a configuração de ser o pior estado para ser jovem, ser adolescente no Brasil. Isso não é uma coisa que a gente aceite. Nós precisávamos fazer frente a esse cenário de violência, por isso que o Jovem do Futuro foi criado. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, a gente vai voltar aqui com este assunto no próximo bloco, não sai daí. De volta com o cenário político, nesta quinta-feira estamos entrevistando Edson Natécio, que é secretário municipal de Assistência Social e Cidadania. Estamos falando sobre Jovem do Futuro e você de casa pode mandar o seu questionamento sobre esta pauta, sobre outros assuntos que a gente também vai abordar aqui no nosso programa de hoje. Mande a sua pergunta, os contatos estão aparecendo aqui no canto da tela. Vamos agora falar sobre um assunto espinhoso. Tem gente que não gosta, mas é um fato. A 3R Petróleo aumentou o preço da gasolina tipo A, vendida às distribuidoras na refinaria Clara Camarão, para R$ 3,20. A alteração começou a valer nesta quinta-feira e representa aí uma variação de 3,96% em relação ao valor cobrado anteriormente. É o quarto aumento consecutivo do combustível no Rio Grande do Norte, todos neste mês de julho. Como padrão da empresa, os ajustes nos valores dos produtos da refinaria são feitos a cada quinta-feira. Na primeira vez do mês, dia 6, a gasolina era comercializada às distribuidoras por R$ 2,61. De lá para cá, o aumento foi de 59 centavos. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, do RN, o Maxwell Flor, afirma que as variações dos preços na refinaria também devem representar um aumento nos gastos do consumidor final. Ele disse que essa realidade ainda não chegou às bombas dos postos, mas sabemos que uma diferença dessa magnitude será absorvida pelas distribuidoras e pelos postos por muito tempo, afirmou. A variação dos derivados do petróleo também são observadas no preço do óleo diesel S500. No início do mês, o preço cobrado às distribuidoras pelo litro era de R$ 2,96. Nesta quinta, o valor chegou a R$ 3,34. Abre aspas. Infelizmente, esse cenário era esperado, em função das refinarias privatizadas trabalharem sua precificação atrelada ao preço de paridade internacional. Como a Petrobras deixou de trabalhar dessa maneira e lá fora o preço dos combustíveis aumentou bastante, criou-se essa enorme diferença do preço praticado aqui no RN quando comparado aos preços. Fecha aspas. Então é uma situação aí muito difícil. A 3R diz que segue esses parâmetros internacionais de cobrança. Eu, inclusive, publiquei hoje no Twitter provocando a classe política do Rio Grande do Norte para questionar
a transparência da 3R. Que parâmetros são esses? O que está acontecendo fora do país que é preciso aumentar estes valores? O preço do dólar, o dólar caiu recentemente. O preço do barril de petróleo. Então, está faltando essas explicações, porque quando era da Petrobras, essa responsabilidade, a gente sabia, por exemplo, que iria aumentar daqui a 2 dias, e agora a gente é pego de surpresa. Então, que a 3R possa ser transparente e que a classe política possa cobrar pelo menos um censo. E é claro que é coisa muito difícil de acontecer, uma empresa que quer o lucro, que quer ganhar cada vez mais, ter algum tipo de preocupação com o consumidor. Daí a gente vê a inflação crescer aqui no nosso estado e está aí a explicação. Está no aumento do preço dos combustíveis. É assunto que a gente vai voltar a falar aqui no cenário político. Vamos retomar a nossa conversa com Erison Natécio, secretário municipal de Assistência Social e Cidadania. Secretário, o promotor, na sua fala no bloco anterior, ele citava que poderia existir outros investimentos com recursos do FIA, não necessariamente ou apenas no Jovem do Futuro. A Prefeitura tem conhecimento dessas áreas que poderiam ser investidas? Ele fala das áreas prioritárias, mas a pergunta que nós fazemos é a seguinte: o que ele explica é que na construção do plano de aplicação do FIA é preciso atentar para as 3 áreas prioritárias. O que nós colocamos é o seguinte: o Jovem do Futuro, ele foi proposto posteriormente à aprovação do plano de aplicação. Então, se existe alguma falha na elaboração do plano de aplicação, não diz respeito ao Jovem do Futuro. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: por que essa ação civil pública, que alega que as prioridades na construção do plano de aplicação do FIA não estão sendo atendidas, né, as 3 prioridades, se existe isso, por que não foi feita uma ação antes? Então, é como se o plano de aplicação do FIA tivesse sido elaborado agora, por ocasião do Jovem do Futuro. Não, pessoal. O plano de aplicação do FIA já existia e, se somente se não há respeito às prioridades que o promotor elenca, isso era para ter sido visto antes. Nós agora propusemos o Jovem do Futuro porque uma informação importante: existia mais de R$1.900.000 parados na conta do FIA, sem qualquer programação. Então, dos recursos que estava previsto ser arrecadado com o Fundo da Infância e Adolescência, apenas 2.300.000 e pouco estavam previstos nesse plano de aplicação. E 1.900.000 já arrecadados, que estavam na conta do FIA, não tinham qualquer programação. Por isso que nós propusemos a criação do Jovem do Futuro. Então, somente se não atentou-se para essas 3 prioridades que a legislação diz que tem que destinar um percentual, não é prioritariamente, mas destina-se um percentual para a socioeducação, para a primeira infância e para os jovens que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? As pessoas mais pobres. Então, o nosso programa, o programa do município de Mossoró, prevê ações para os adolescentes que estão em vulnerabilidade socioeconômica. O que aconteceu dentro da autonomia do CONDICA, que foi construído, inclusive, em parceria com o próprio Ministério Público. Então, a pergunta é: o Ministério Público não viu antes que essas prioridades não estavam atendidas, ou foi só o Jovem do Futuro que fez o Ministério Público olhar para isso? E por que há tanto questionamento nesse valor do Jovem do Futuro, se nós tínhamos R$1.900.000 e tantos sem qualquer tipo de programação? Quando se diz que é um recurso finito, o FIA, né, realmente é um recurso que precisa de uma retroalimentação. Então, a nossa meta com o Jovem do Futuro é, como ele vai ser um case de sucesso, porque nós vamos beneficiar 1.000 famílias, 1.000 jovens, a gente vai visitar as empresas, conclamar a sociedade a doar o seu imposto de renda, parte do seu imposto de renda, para o Fundo da Infância e Adolescência, porque com esse recurso a gente vai retroalimentar o Fundo da Infância e Adolescência e fazer com que ele se torne um fundo perene. Porque o que nós estamos fazendo é investindo no jovem, né? E, repito,
para além do que a gente precisa investir na socioeducação, nós precisamos evitar que os nossos jovens eles tenham as vidas ceifadas. Semana retrasada, né? Porque eu cito muito esse estudo que vai até 2019, nós não tivemos, 2020 já foi pandemia e não saiu um novo estudo estratificado como nós tínhamos até o período de 2019. Semana retrasada, nós tivemos um jovem de 16 anos que foi morto aqui em Mossoró. Ah, mas ele tem envolvimento. Claro! O que está restando para o nosso jovem, é importante que o telespectador entenda, é uma espécie de predestinação que ou você não tem oportunidade e sofre as consequências das violações, ou você é seduzido pelo crime, por alternativas, por descaminhos da vida. Então, o jovem lá das Malvinas, que é de onde eu venho, o jovem da Quixabeirinha, o jovem de Santo Antônio, do Santa Helena, de Belo Horizonte, eles também merecem ter oportunidade, ter uma camisa boa, ter um tênis bom, ter um celular, ter um emprego bom, ter capacitação para o mercado de trabalho. Então, eles não são piores ou melhores que ninguém, eles só precisam de oportunidade. Então, o Fundo da Infância e Adolescência está sendo utilizado para dar oportunidade aos nossos jovens. Então, esses jovens que estão sendo invisibilizados e também mortos, sobretudo, eles precisam do poder público municipal ajudando, auxiliando. Então, é por isso que o programa Jovem do Futuro, ele vai permanecer, ele já é uma lei aprovada pelo município e ele não vai deixar de existir. Inclusive, nós queremos, no próximo ano, ampliar ainda mais o programa Jovem do Futuro. Porque, como eu disse anteriormente, Ivanildo, é uma causa de vida, da minha trajetória de vida, né? É uma política de assistência, é uma política de defesa dos direitos da criança e do adolescente, e é também a história de vida do próprio prefeito que vem de uma comunidade rural, que vem de uma família humilde, que entende a dificuldade de ser jovem e não ter muitas oportunidades. Então, o jovem lá das Malvinas, que estava lá, talvez era mais inteligente que eu, mais esforçado que eu, mas não teve oportunidade. E eu tive acesso à política pública. Então, a gente pede a sensibilização, né? Nós vamos recorrer da decisão, mas pede também ao Ministério Público. Nós não podemos, Vonúvio, perder a capacidade de formular consenso. Inclusive, na ação diz o seguinte, que o programa foi aprovado em uma reunião, né? Nós tivemos reuniões, inclusive na última reunião do CONDIC, o CONDIC aprovou em uma reunião um projeto importantíssimo, inclusive foi proposto por um professor da universidade, o professor Kilder, a quem eu, inclusive, mando um abraço e parabenizo pelo esforço de tentar aprovar um projeto para captar recursos para o FIA. Ele vai captar recursos para o FIA, né? Então, foi em uma reunião. Nós tivemos reuniões com o Ministério Público para tratar de outros assuntos, que em uma reunião nós formulamos consenso. Discutimos, formulamos consenso. E só para finalizar, na época da universidade, nós conseguimos captar, Vanúvio, R$10.788.000 para programas de assistência estudantil para jovens em vulnerabilidade socioeconômica. Sabem quantas reuniões nós aprovamos a captação desse recurso junto ao Conselho Conselho de Políticas de Inclusão Social, que é quem gera o FECOP, o Fundo de Combate à Pobreza, em uma reunião. Então, assim, em uma reunião nós conseguimos formular consenso. Nós não vamos conseguir formular consenso se a gente não entender que a nossa juventude ela está sendo assassinada. Só quem mora na periferia entende, só quem mora nos bairros mais distantes entende o que é ver o seu filho sendo todo dia seduzido pela criminalidade, pelos descaminhos da vida. E é por isso, por essas pessoas que a gente vai continuar na luta e nós não vamos desistir do programa Jovem do Futuro. Uma crítica da promotoria sobre o tempo do Jovem do Futuro. 3 meses é tempo suficiente para atingir o objetivo? Na verdade, são 4 meses e uma coisa importante, o Jovem do Futuro, no CONDICA, só teve uma sugestão de alteração. São 4 meses, o CONDICA queria alterar para 6 meses. O que nós dissemos? Vai abordar um valor muito alto do FIA. Nós pedimos para ser 4 meses porque iria abarcar um valor muito alto do FIA, por isso que nós pretendemos fazer, tivemos a ideia de fazer 4 meses. Mas esse programa, ele não se encerra em si próprio. O jovem, quando sair, o adolescente, quando sair do Jovem do Futuro, ele vai, né, a gente vai fazer um banco de talentos, montar um banco de talentos, de currículo, de jovens que serão encaminhados para o mercado de trabalho por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e vai ter acesso, certo? Vai ser acompanhado para a gente ver os casos de sucesso, para a gente analisar, avaliar os casos de sucesso. E é ali
onde nós vamos conseguir mudar o destino desses jovens. É ali onde a gente vai trabalhar o seu empoderamento, discutir seu papel na sociedade, discutir vocação. O jovem precisa entender o que é a universidade pode transformar a sua vida. Então, por isso que o programa, é importante dizer, não é só do município de Mossoró. Nós tivemos apoio do governo do estado, né? A DIREC foi parceira na construção e na execução desse diálogo com os alunos da escola pública. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte está ajudando, né, por meio da Pró-Reitoria de Extensão. Então, a ideia, o próprio Condica, a Câmara Municipal aprovou e tem ajudado muito. Então, a ideia é uma soma de esforços para trazer um benefício para o nosso jovem e não uma divisão ou tolher a possibilidade de que esse jovem efetivamente tenha um futuro. A gente vai fazer o nosso segundo intervalo. Na sequência, eu já trago a sua participação aí de casa. Não sai daí. De volta com o cenário político, hoje estamos falando sobre assistência social e cidadania com o secretário Herisson Natécio. Dá tempo de você mandar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua observação no programa de hoje. Mande aqui por meio dessas redes sociais que aparecem aqui no canto da tela. Vamos de informação direto de Apodi, que ganhou mais um museu para guardar, para contar a história de seu povo. Acompanhe. Um marco para a história de Apodi aconteceu nesta quarta-feira. Foi inaugurado o Museu do Índio Luzia Cantofa, o que representa muito para esse povo. Uma importância muito grande, não só para Apodi, como para o Rio Grande do Norte, como o país inteiro, o Brasil inteiro, porque é uma história de um povo que disseram que foi dizimado. O Rio Grande do Norte não existia essas famílias. Vamos deixar de lado o apelido de índio. Mas as famílias paiacus, o Apodi é milenar. Nunca deixaram de existir. Foram calados, foram obrigados a se calar. Aqui em Apodi foi 190 anos, dizendo que não existiam mais, que a líder Luísa Cantofa era uma bruxa e foi assassinada em 1825. E com todo orgulho, eu não faria todo esse trabalho, todo esse cansaço no nome dessa mulher, no nome dos meus antepassados. Nós estamos aqui. Fizemos história, contra os fatos não argumentam. O museu inaugurado aqui hoje, nesta quarta-feira em Apodi, vai servir de marco histórico para os povos originários da cidade. Aqui as margens da lagoa faz referência, né, a esse ponto tão interessante da história. Os historiadores, professores que até hoje estudam esses povos comemoram esse resultado. O principal objetivo é justamente marcar um lugar de memória, um lugar que seja lá guardado os acervos arqueológicos, acervos iconográficos, cestaria, ou seja, todos aqueles vestígios que indicam a presença desses grupos pretéritos aqui na Lagoa do Apodi, vinculada aos índios paiacus, tapuias paiacus. Então é uma história já que começa desde do século XVII, né? E teve aqui durante a ocupação no século XVIII, começo do início do século XVIII, mas entretanto, depois passou quase 200 anos de silêncio, embora esses povos ainda existissem aqui nas margens da lagoa. Esse novo instrumento de aprendizado faz com que melhore o trabalho para os condutores turísticos locais, como o Cláudio, que trabalha levando os turistas para conhecer os pontos históricos da cidade e detalha como vai melhorar. Está resgatando a história e a cultura do povo de Apodi, né? E a nação tapuia é as donas dessa terra, né? Então os jovens, as faculdades, as escolas, esses alunos vão ter acesso à história que pertence a eles, né? Eles vão se redescobrir. O horário da cerimônia, justamente debaixo de um sol forte, representa o que é o povo indígena aqui nas terras de Apodi. A partir de hoje, Apodi tem um museu para chamar de seu. O estado do Rio Grande do Norte tem um museu para chamar de seu da história dos índios tapuias paiacus. Tá aí, reportagem do Ralisson Nunes mostrando, detalhando aí este museu, que também vai servir para que não só ali quem é de Apodi, mas quem é da região, de outros estados, para quem gosta, né, de poder conferir de perto essa história indígena, né, possa conhecer este museu. Então, tá aí, é importante também que seja lembrado como destino turístico este museu que foi inaugurado lá em Apodi. Vamos dar sequência aqui ao nosso programa, já agradecendo a audiência, as mensagens de você que está aí do outro lado. Um abraço para o Caquinha, do Odete Rosado, mandando mensagem. A Mara, do Van Rosado. Gostaria de saber se vai ter concurso ou processo seletivo da assistência social. A Maria, do Van Rosado, pergunta aqui, secretário. Sim, vai sim.
nas próximas semanas nós vamos divulgar o processo seletivo para a assistência social e já estamos trabalhando no quadro de lotação para o concurso da assistência. Um abraço aqui para Rosane, mandando mensagem aqui para o nosso cenário político TCM. Quem também mandou mensagem aqui foi o Niel do Sumaré. Manda um abraço aqui para a esposa, Dona Dita, e para a nora Poliana e Alcileide, e que são fãs aqui do cenário político. Valeu, obrigado, Niel do Sumaré. Quem manda mensagem aqui também para a gente é o Raimundo Nonato. Ele diz o seguinte: senhor secretário, temos o conhecimento que existem muitos alunos cursando fundamental que não sabem nem ler. E quando vai fazer a prova, o professor tem que fazer a leitura para que o aluno possa responder. O secretário sabe dessa deficiência? Como este aluno vai chegar ao nível médio? O que o programa Jovem do Futuro pode fazer para mudar esta realidade? Perfeito. O programa Jovem do Futuro, ele é da faixa etária de 15 aos 18 anos e se eventualmente algum dos inscritos tiver alguma dificuldade, né, de letramento, nós vamos ter uma equipe multiprofissional para dar suporte. O conteúdo, ele não é um conteúdo, vamos dizer assim, de leitura travado. É pautado nas chamadas metodologias ativas. Então, o conteúdo que vai ser ministrado é com um foco muito forte no empoderamento do jovem, no seu papel na sociedade, ética, os direitos do adolescente, da criança, do jovem, da juventude. Então, assim, não é o curso ele não é eminentemente conteudístico. Ele é muito mais voltado ao desenvolvimento das potencialidades da nossa juventude e com foco na construção de autonomia e capacitação para o mercado de trabalho, geração de emprego e renda e empreendedorismo. Um abraço aqui para seu Elviro Rebouças, economista. Ele está avisando que daqui a pouquinho, logo após o cenário político, tem o Radar Econômico, 8h15 da noite, toda quinta-feira, Radar Econômico com Elviro Rebouças. Então, logo após aqui o cenário, continue na TCM. Um abraço, obrigado pela audiência, Elviro Rebouças. Tem mensagem aqui do João, da UPA do BH, também acompanhando o nosso programa. E tem uma mensagem aqui do Damião. Ele diz o seguinte: o Damião Sandro, lá do Abolição 5, o programa Jovem do Futuro. Ele diz aqui, ele pergunta, a gestão está indo com muita sede ao pote, porque a gestão não faz com recurso próprio. É muita conversa bonita, mas na prática sabemos que não funciona. Será que vai atingir todos os jovens carentes? Como fiscalizar, já que foi aprovado aí na Câmara? Perfeito, uma excelente pergunta. O Fundo da Infância e Adolescência é um recurso do município de Mossoró. Isso é importante frisar isso. Independente da forma como foi captado, é um recurso que passa a incorporar o município de Mossoró, inclusive é executado pelo próprio município de Mossoró. Está numa conta que tem como titular responsável o secretário de Assistência Social e Cidadania. Entretanto, para utilizar, precisa da aprovação do CONDICA. Os recursos eles são fiscalizados pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, e nós prestamos contas também ao CONDICA. Né? Inclusive, independente da utilização do recurso, nós já vamos para a próxima semana fazer uma prestação de contas do programa, de todo o processo seletivo, mostrar a lisura do processo seletivo, mostrar como que tudo foi feito e focar muito nessa parte da transparência. E uma coisa importante, Vanúvio, que eu não mencionei nas minhas falas iniciais, a parte do resultado preliminar ela é muito automática porque é um sistema que gera um ranking da menor para a maior renda. Então, os adolescentes mais pobres seriam naturalmente os beneficiados. Naturalmente tem também uma diferença porque tem os grupos prioritários, né? Inclusive os adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, os adolescentes que têm alguma deficiência, enfim. Então, feito esse ajuste, sai o resultado. A segunda etapa é a etapa de entrega de documentação. E aí a equipe multiprofissional da Secretaria fez um trabalho belíssimo de análise da documentação, mas eles trouxeram para a gente uma coisa que foi muito impactante, né? E resumiram da seguinte forma: a entrega de documentação do Jovem do Futuro não foi uma análise socioeconômica, foi um pedido, um grito de socorro dos jovens de Mossoró e das suas famílias, porque muitos deles estavam sofrendo algum tipo de necessidade, de violação ou até mesmo de privação. Então, nós não temos dúvida, e aí quando o telespectador diz assim, a conversa é muito bonita, na verdade a conversa é necessária, porque nós preferimos enfrentar esse debate de dizer que nós estamos propondo algo para a nossa juventude do que ser chamado de omisso, por outro lado.
Então, se o preço que nós vamos pagar por estar fazendo isso é sofrer crítica, é sofrer ação judicial, não tem problema. Nós só não vamos nos omitir diante de tudo que está acontecendo com a nossa juventude. E sabendo, sendo morador de periferia, eu venho da periferia, o prefeito vem da periferia, nós sabemos pelo que nós estamos lutando. Infelizmente, às vezes a gente não agrada algumas pessoas, mas o nosso intuito é trazer qualidade, trazer oportunidade para a vida dos nossos jovens. Mudando aqui o assunto, o José Santos encaminhou uma mensagem com a notícia do tcmnoticia.com.br dizendo o seguinte: bebê venezuelano de 11 meses morre com quadro de desnutrição em Mossoró. E pergunta qual é a responsabilidade da prefeitura diante deste caso. Bom, inclusive nós tivemos hoje à tarde uma reunião com o Seram, com o governo do estado, com a IOM e a Acnu, que são entidades, né, ONGs que trabalham dando apoio aos migrantes, apátridas e refugiados. A questão do bebê, que é uma tragédia, na verdade, ele falece com um quadro de desnutrição, mas a causa é uma infecção, ele teve um choque séptico. E aí é importante compreender qual a dimensão do que causou a morte. E quando diz assim, qual a responsabilidade da prefeitura? A prefeitura presta todos os serviços socioassistenciais e de saúde. Então, o que nós gostaríamos é que esse bebê tivesse chegado a um equipamento de saúde, né, antes de um quadro tão crítico. Ele deu entrada no hospital na sexta, no domingo, infelizmente, ele veio a óbito. Agora, o problema é porque, em alguns momentos, inclusive as tragédias, elas são utilizadas com cunho político, né? Nós temos ali, quase que diariamente, um agente comunitário de saúde que passa lá no abrigo, que dá apoio às famílias. Inclusive, nós tivemos bebês que nasceram que nasceram lá no abrigo, que não tiveram sequer o registro feito ainda, e a gente atua para dar o suporte. Agora, o nosso desejo era que essa criança tivesse tido a oportunidade de ter acesso, né, de ter visitado os equipamentos de saúde antes de chegar num quadro tão crítico. E, de nossa parte, a Secretaria de Saúde cumpre o seu papel de incluir, né, inclusive todas as famílias UARAL estão incluídas na estratégia de saúde da família. Tem lá médicos, se eles não forem a UBS, Unidade Básica de Saúde, nós temos uma equipe que vai lá, mas infelizmente existem barreiras culturais que eventualmente dificultam, né? Então, o que nós podemos nesse momento é lamentar e pedir para que não transformem uma tragédia, uma dor que já é tão grande para a família de perder um bebê, em um componente político, porque algumas conversas saíram atravessadas como se isso pudesse ter sido algum tipo de omissão do poder público. Quando não, quando foi um caso realmente de falecimento de uma criança com um quadro de infecção, né? E aí o choque séptico, que aí a gente não sabe se foi a desnutrição que levou a isso ou se já existia um quadro de infecção de base que foi agravando, né? Uma criança de 11 meses, inclusive, que nós até pedimos para que essas crianças sejam levadas às unidades básicas de saúde para ser acompanhado, para saber se tem algum tipo de doença congênita, se tem alguma doença crônica que precisa de um acompanhamento mais especializado. Agora, tal qual a saúde e a assistência social, ela é para quem dela necessita e procura. Então, se o usuário não for até os equipamentos de saúde, a gente tem a equipe que vai lá, mas a gente precisa romper as barreiras que existem para que a gente possa oferecer a saúde para eles da maneira que eles tanto precisam. Agora, a Prefeitura Municipal de Mossoró atuou sim no abrigo e ainda atua para garantir o acesso aos serviços públicos do município. Chegando aqui ao finalzinho do cenário, tem mais uma pergunta aqui do Ítalo, perguntando se vai ter disponibilidade de estágio no programa Jovem do Futuro. Não tenha dúvida, inclusive o edital vai sair agora à noite, né, no DOM, no Diário Oficial do Município, um processo seletivo para os bolsistas que vão ministrar o conteúdo das aulas, oficinas e seminários, a parte, né, de sala de aula para os nossos adolescentes contemplados com Jovem do Futuro. Serão inicialmente 40 vagas, Vonúvio, e quem for aluno universitário, a UERN é nossa parceira, se inscreve lá, é só entrar no portal de estágio da Prefeitura Municipal de Mossoró, se cadastra lá, que nas próximas semanas a gente vai estar fazendo o processo seletivo. O Jovem do Futuro chega agora a mais uma etapa, né? Que é
uma etapa que confirma a listagem dos jovens que vão participar. É uma segunda chamada. Já para o início, quando é que vai acontecer esse início das atividades? Isso, a previsão é agora para a primeira quinzena de agosto, a gente tem uma data pré-definida, né, e pretendemos mantê-la. Não sabemos se, em razão desse questionamento judicial, vai acontecer algum tipo de atraso, mas todo o cronograma está mantido, o programa naturalmente está mantido, ainda que ocorra alguma alteração de data, mas o programa vai ser mantido. E muito feliz a sua fala no sentido de que nós estamos chegando na reta final do resultado dos últimos selecionados. Precisamos fazer uma segunda chamada para que as pessoas que eventualmente não entregaram a documentação ou teve algum tipo de reprovação por não ter comprovado o que declarou por ocasião da inscrição, essas vagas elas não foram preenchidas e nós fizemos uma nova chamada. Foram muitos inscritos e nós temos um cadastro de reserva enorme, que é um grande desafio para o próximo ano, a gente ampliar ainda mais as vagas e ter política pública para a nossa juventude. Edson Natécio, secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, muito obrigado pelas informações aqui no Cenário Político. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Vanouve, obrigado à equipe do Cenário Político, em especial a toda a turma da TCM. A você de casa, a gente agradece a audiência em mais uma edição aqui do seu programa de política de todas as noites da TCM. Vem aí o Radar Econômico com Elviro Rebouças. Uma ótima noite. Até amanhã.